algo. Ó, o quadrado da diferença, travou? Minha câmera está rodando aí? Tá boa? Beleza. Então, como que é o quadrado da diferença? Tem que ter uma diferença aqui. Em vez de ter x mais y, agora vai ser x menos y. Não muda nada, exceto o sinal do meio. Vai ser, de novo, quadrado do primeiro, só que agora menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, o que mudou de um para o outro? O sinal de menos. Ok? Aqui era mais, continuou mais. No outro é menos, então eu coloco menos no sinal do meio. Tudo bem? Vamos fazer uns exemplos. O primeiro aí. Imagine que apareça alguma coisa dessas. X menos 5 ao quadrado. Me deem só um segundo para eu ver a minha internet aqui. Parece que está caindo. Deixa eu ver. Não, beleza. Então, esse primeiro exemplo, aplicando a regra, como que fica? Quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é x, então x quadrado. Né? Ela fica mudando o coisa, a tela, né? Mas eu acho que está estabilizando agora. Menos, por causa desse sinal aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Ok? Então, vamos lá. Só arrumando essa parte do meio, vai ficar x quadrado menos 10x. Ah, esse mais aqui, ele não muda, tá? É sempre o mais da regra. Mais o segundo ao quadrado. O que muda é esse aqui, ó. É o do meio, ok? O último é sempre mais, tá? Esse aqui sempre fica. Independente se o número é positivo ou negativo, ok? Então, menos 10x mais 25. Tudo bem? Vamos mais um aí. 2x menos z ao quadrado vai ser quadrado do primeiro. Ó, o primeiro termo é composto de número e letra. Então, parênteses. Menos da regra 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Qual foi a pergunta? Eu perdi aqui. Deixa eu ver. É 2x ou x? Aonde? Aqui é 2x. No exemplo é 2x. Ok? Para vocês verem como faz quando tiver misturado número e letra ao mesmo tempo. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Multiplicando. Ah, primeiro fazendo o quadrado aqui.
2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, x quadrado. Ok? Agora os termos do meio. 2 vezes 2, 4. Então, menos 4x, z. Ok? E para acabar, mais z quadrado. Está aí o desenvolvimento, então. Ok? Dúvidas? Ou está de boaça? Tá tranquilo, né? Tá, vou virar a folha aqui para caber na câmera. E o último dessa primeira página é o produto da soma pela diferença. Bom, o que a gente fez? Recapitulando. A gente fez quando é mais, a gente fez quando é menos, e agora a gente vai fazer quando for as duas coisas, mais e menos. Então, soma pela diferença. Ah, ok? Como que funciona a soma pela diferença? É o mais fácil e é o que mais aparece, tá? Então, quando tiver x mais y vezes x menos y, vejam, exatamente a mesma coisa, só que o sinal de dentro trocado, ok? Quando esse tipo de coisa acontecer, vocês vão fazer o quê? O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Por que que acontece isso? Vamos ver. Imagine que eu fosse fazer na mão, sem usar a regra. X mais y e x menos y. Como ficaria? Primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Então, como que seria? X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos y, menos x, y. Agora, a segunda parte. Y menos x, y vezes x, x, y. E y vezes menos y, menos y quadrado. Multipliquei todo mundo. Os termos do meio, tá vendo que eles são, um é negativo e o outro é positivo? Por esse motivo, acaba cortando. Então, a gente fica com x quadrado menos y quadrado. Então, sempre que for um com mais e na frente com menos, ou vice-versa, é só fazer o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Ok? Dúvidas? Vamos fazer um exemplo. Aqui. Imagine que esteja x mais 2 vezes x menos 2. O que eu vou fazer? Opa, é a mesma coisa, só que com o sinal trocado. Então, quer dizer que é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. X quadrado menos 2 ao quadrado. O 2 ao quadrado é 4, então x quadrado menos 4. Tá? É importante que vocês saibam fazer isso, porque na próxima aula a gente vai ver o processo inverso, partindo daqui e chegando aqui. Aí que é mais importante, tá? Então, é legal que vocês entendam essa parte. Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza. Tem aqui o cubo da soma e
diferença. Para acabar. Esses eu vou passar meio por cima, pela regra só, porque eles costumam cair com menos frequência. Eles caem no Cotuca, geralmente. Então, mas o Cotuca e Cotil vão ser por histórico, então não tem muito problema. Então, só para fechar, o cubo da soma, como vai ser? Cubo, então, em vez de ser elevado ao quadrado, vai ser elevado ao cubo. Então, a regra é essa. Ó. Se eu tiver x mais y ao cubo, eu vou fazer o quê? X mais y, e abre outro parênteses, x quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. E fecha. Faz sentido isso? Por quê? Isso daqui é x mais y ao quadrado. Para ficar o cubo, eu multiplico por x e y de novo. Aí o que vai virar? Aplicando a distributiva, vai ficar x ao cubo mais 3x quadrado y mais 3xy ao quadrado mais xy ao cubo. E aí eu acho que vocês já estão no chão estrebuchando, né? De ter horrorizados. Tá? Não precisa decorar esse, ok? É exagero, tá? Para vocês, por enquanto. No ensino médio, talvez, tá? Então, eu vou passar, porque tem que passar, mas isso aqui vocês não vão conseguir decorar mesmo. Então, normal, Melissa. O que eu fiz? Eu fiz a distributiva para chegar nesses valores. Eu peguei esse com esse com esse com esse. Aí peguei esse com esse com esse e esse com esse. Então, para não fazer essa conta, a regra fala cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Para vocês, isso parece grego, né? Um dia vocês vão entender um pouco melhor, tá? Vocês vão aprender outros mecanismos matemáticos e vai ficar mais claro isso, tá? Mas não se preocupem com o cubo da soma, ok? Tá? Não se preocupe. Lembrem dos três primeiros que a gente trabalhou. O quadrado da soma, o quadrado da diferença e a soma pela diferença. Se fosse 4, teria que colocar mais um. Perfeito, Nath. Só para vocês verem o do 4, então, se for, só de curiosidade, tá? Se eu marcar aqui, então, curiosidade, se tivesse x mais y, só para vocês verem, a quarta, a Nath levantou essa questão, seria x à quarta mais, deixa eu lembrar, 4x ao cubo y mais 6x quadrado y quadrado mais 4xy ao cubo mais y à quarta, tá? Esse daqui é o desenvolvimento do quarto grau, tá? Aí é melhor morrer mesmo, nesse caso, né? O do quarto grau, ok? Então, isso aqui é uma curiosidade, tá? Não precisa saber de jeito nenhum. Nem o do terceiro, tá? O terceiro é para vocês verem que existe, mas vocês não vão conseguir decorar de qualquer forma. Então, eu só estou passando por cima. Tá certo? Agora, vamos só para completar o cubo da diferença. Uso do que, Rick?
Tá. Ó, dá para piorar bastante. Oxe, isso daqui é só. Imagina que é um iceberg, né? Aqui é a água, aqui é a ponta do iceberg, tá? Aqui é a água. E isso é um iceberg, a matemática. Vocês estão mais ou menos aqui, ó, tá? Primeiro vocês vão ter que descer toda essa parte visível para depois, para quem for fazer faculdade, daí ver esse resto aqui, ó, de matemática, tá? Por enquanto vocês têm que ver só essa parte aqui de cima, tá? Para quem for se aprofundar mais em matemática, ver todo o resto. Isso, perfeito. É a melhor coisa. Tem que aproveitar. Já que vai morrer mesmo, pelo menos morre com música. Ó, deixa eu escrever aqui de novo. Então, eu já facilitei para vocês, tá? Então, não precisa saber todos, só aqueles três primeiros, tá? Ó, então eu só vou concluir, depois eu volto na curiosidade, Melissa. Não, Melissa, não é para copiar, não vou voltar, não. A curiosidade não é para copiar. X menos y ao cubo vai ser o quê? X ao cubo menos três x quadrado y mais 3xy quadrado menos y ao cubo. Essa é a regra do cubo da diferença. Então, o sinal muda aqui e muda aqui. Ok? Tudo bem? Tá? Mas não deixem de fazer os exercícios que são importantes. Eu vou colocar exercícios mais específicos para vocês, mas treinem com todos, tá? Mesmo se tiver cubo. Então, agora a gente tem um tempinho, eu vou deixar para vocês tentarem, ok? Como que vocês vão fazer? Não é para fazer a distributiva, tá? No exercício 1, A, B, C. Vocês vão ter que fazer usando a regra. Por exemplo, no exercício 1 aqui é quadrado. Então, vocês vão fazer quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Ok? Essa regra aqui, ó. Tá certo? Se for menos, faz essa aqui. E se for diferença de dois quadrados, essa aqui. Tá certo? O cubo a gente nem vai fazer. Então, façam todos do exercício 1. A gente vai pular o 2, tá? Então, não é para fazer o 2. Não é para fazer. E aí a gente vai pular para o 3, tá certo? E o 4. E o 5. Então, fechou. Comecem aí. Qualquer coisa eu estou aqui. Beleza? Consegue sim. Não vem com palhaçada, não. Aí é pior. A D é fácil. Só porque tem fração, não tem problema nenhum fração. Não é para. Pode deixar em fração, viu? Não é para reduzir a fração. É só fazer a conta. Vocês vão ver que fácil que é. Tentem aí um pouco. Já daqui a pouco eu volto com a resolução. Qualquer coisa eu estou aqui.
É meio chatinho nessa. Eu vou confessar que é meio chato mesmo essa parte. Mas vamos lá, ó. Do número 1. Deixa eu ver se tá. Isso, vamos usar os termos corretos, né? Chato pra caralho. Então, mas eu vou fazer o quê, né? Tem que depois cair na prova. É bom que eu falo essas coisas e tá gravado, né? Que bom. Bom, vamos lá. Letra A, para a gente matar logo isso. 3x mais 4 ao quadrado. Regra: quadrado do primeiro, 3x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Isso dá 3 ao quadrado dá 9, x ao quadrado, x quadrado. 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24. X continua x. Mais quadrado do segundo, que é 4 ao quadrado, 16. Tá certo? O B. O B acontece um negócio interessante. Eu não falei nada para vocês, mas aquela regra lá, que a gente vai usar aqui nesse caso, vai ser a regra do menos e não do mais. Por quê? Tem um menos aí dentro, ok? Então, esse menos 2x aqui, mais 4y, eu acredito que todos devem ter errado. A gente tem que... Eu vou dar uma melhorada aqui para vocês verem mais fácil. Eu vou mudar a ordem desses dois. Pode, não tem problema. Então, 4y menos 2x. Quando eu mudo a ordem, fica mais fácil de ver que a regra que eu tenho que aplicar aqui é a regra da subtração, ok? E não a da soma. Tá? Então, tinha esse pequeno detalhe nesse B. Ok? Aí, aplicando a regra da soma, quadrado do primeiro, 4y ao quadrado. A regra da soma não, subtração. Menos, por causa desse menos aqui, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Tá certo? Vou terminar aqui embaixo. 4 ao quadrado, 16. Y ao quadrado, y ao quadrado. 2 vezes 4 é 8, vezes 2, 16. Tem o y e tem o x. Mais 2 ao quadrado, 4, e x ao quadrado, x quadrado. Ok nesse daí? O que tinha de detalhe então? Retomando com vocês. Aqui tem um menos, ó. Então, que regra vocês devem ter usado? A regra do mais, né? Mas esse menos aqui, se eu inverter, ó, vai ser a regra do menos, ó. Então, teria que pensar nisso antes de começar, tá? É uma pegadinha. Beleza? Dúvidas ou posso ir para o C? Tá, eu vou para o C. Vocês ficam desanimados, não falam nada. 2.
x ao cubo menos 3y quadrado ao quadrado. Mesma regra. Quadrado do primeiro. Então, eu vou pôr o primeiro aqui entre parênteses. Ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro, que é 2x ao cubo. Vezes o segundo. 3y quadrado. E para acabar, mais quadrado do segundo. 3y ao quadrado. Tá certo? Eu vou terminar aqui embaixo. Aí vocês vão ter que lembrar um pouco das regras de potência. É bom que revisa a potência. Então, 2 ao quadrado, 4. Quando eu tenho potência dentro e a potência fora, o que eu tenho que fazer com esses dois números aqui? Eu somo, subtraio, multiplico ou divido? O que vocês acham? Gabriel soma, Gabriel multiplica. E aí? Na verdade, a regra é multiplica, tá? Potência de potência, eu multiplico os expoentes. Agora sabe. Então, multiplico os expoentes. Se for, eu vou fazer um exemplo aqui, como se fosse somar. Deixa eu virar aqui. Se fosse, por exemplo, 2x. Não, calma aí. X ao quadrado vezes x à quarta, aí eu somo. Então, quando tiver multiplicação aqui embaixo, eu conservo a base e somo os expoentes. Ok? Nesse caso, então, somo. Nesse outro, potência de potência, multiplica. Então, 3 vezes 2, 6. 4x à sexta. Tá. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Menos 12. X ao cubo, que já estava aqui, e y ao quadrado, que também já está. Mais 3 ao quadrado vira 9. E y ao quadrado é a regra da multiplicação de novo. Y à quarta. Tudo bem? Agora o demônio lá, que vocês não gostam de fração, mas é fácil. 3x dividido por y mais 2y dividido por x ao quadrado vai virar o quê? Quadrado do primeiro. Eu imagino que vocês nunca mais vão esquecer, porque tanto que eu falei, a regra do mais, porque é mais, 2 vezes o primeiro, 3x sobre y, vezes o segundo, 2y sobre x, mais quadrado do segundo. 2y sobre x quadrado. Então, tá aí. Ok ou não? Nem fiz a conta ainda. Agora eu vou fazer. Quadrado. Quando eu tenho fração, o quadrado vai ser aplicado. Quando eu tenho parênteses, o quadrado vai ser aplicado em todo mundo. Então, no 3, no x e no y. Então, o 3 vira 9, o x fica x quadrado e o y fica y quadrado. Agora, 2 vezes 3 vezes 2, 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. X vezes y, x, y.
Volto. Então, multiplicação de fração, eu multiplico os de cima e multiplico os de baixo. Aqui não tem nada, é 1. Então, y vezes x, xy. Mais 2 ao quadrado vira 4, y ao quadrado vira y quadrado, e x ao quadrado vira x quadrado. Dá para arrumar. Aí. Aqui. Tem xy em cima e xy embaixo que está multiplicando. O que eu posso fazer? Simplificar. Cortar. Então, ficou 9x quadrado sobre y quadrado mais 12, sem nada, mais 4y quadrado sobre x quadrado. Aí, pronto. Não foi difícil, vai. Foi de boaça. Tudo bem? Agora eu vou aplicar mais um. Para acabar. O E. Daí eu vou passar para o próximo. Então, o E, a gente tem 2y mais 3x ao quadrado mais 3 menos x menos 5y ao quadrado menos 4x menos 6y ao quadrado. Esse daqui é para acabar com a vida de vocês, né? Esse E, tá? Vocês vão calcular cada um deles, tá? Eu vou manter o primeiro entre parênteses porque tem um 2 aqui. Então, eu ponho 2, abre parênteses. Quadrado do primeiro. Eu já posso ir fazendo direto agora? Vocês já sabem que 2 vira 4 e y fica y ao quadrado. Então, 4y quadrado. Só para agilizar, senão a gente vai gastar muito tempo nisso. 2 vezes o primeiro. 2 vezes 2, 4. Vezes o segundo, 4 vezes 3, 12. Mais 12. Yx mais quadrado do segundo. 3x ao quadrado, o 3 vira 9 e o x fica x quadrado. Fecha. Mais. Aí, agora nesse, seria a regra da soma ou da subtração? E agora, hein? Quando tiver dois sinais, como que vocês podem guardar? Quando tiverem dois sinais iguais, é a regra da soma. Quando tiverem dois sinais diferentes, eu faço a regra da subtração. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro, para ajudar vocês, eu posso, como menos está nos dois números, aqui em vez de colocar mais 3, eu vou jogar esse menos para frente. Aí os dois vão ficar positivos, ó. Aí fica mais claro para ver que é a regra da soma. Então, eu vou tirar esse mais aqui, ó. Eu vou pôr menos 3. Então, vejam que esses dois menos aqui, eu joguei aqui no 3. Isso pode tirar do parênteses. Só que daí vai ficar x mais 5y, tá certo? Positivo. Menos, continuando só, 4x menos 6y ao quadrado. Tá certo? Aí, eu já vou adiantar mais um pouco esse daqui.
O 2 está multiplicando tudo, então vai multiplicar todos os números. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 12, 24. E 2 vezes 9, 18. Tá? O do 3 eu ainda vou ter que fazer mais um pouco de conta. Eu vou pôr menos 3 aqui e vou fazer a regra aqui. Quadrado do primeiro, x quadrado, mais 2 vezes x, 2x, vezes 5, 10xy, mais quadrado do segundo. 5 ao quadrado dá 25, e y ao quadrado, menos 4. Quadrado do primeiro, x quadrado. A regra do menos. 2 vezes x, 2x, vezes 6, 12x e o y. Mais quadrado do segundo, 6 ao quadrado, 36. Mais 36y quadrado. Pessoal, nem eu aguento fazer isso, viu? Sinceramente. Pelo amor de Deus, eu vou tirar esse exercício para o ano que vem. Ô, louco. Que chatice. Eu vou copiar o primeiro aqui. Agora eu vou fazer esse daqui, o segundo. Menos 3 vezes x quadrado, menos 3x quadrado. Menos 3 vezes 10, menos 30. E menos 3 vezes 25, menos 75y quadrado. Não, cai nos outros também. Na ETEC também cai, tá? Mas não é assim. Assim é para vocês treinarem as regras, tá? Então, são vários do mesmo tipo para vocês decorarem, tá? Não. Eu vou, ó, nos de casa vocês vão ver, tá? Vão ter uma ideia melhor. Eu vou fazer depois um plantão disso, de tudo, né? E incluo também outros exercícios dessa parte, mais reais. Então, menos 4 vezes x quadrado, menos 4x quadrado, menos 4 com menos 12, mais 48xy, e 4 vezes 36, 144. Tá? E o último passo, eu nem vou fazer, vou deixar vocês terminarem. Pegar isso tudo aqui, ó, e agrupar os termos semelhantes, tá? O que a Yasmin falou? Estou na fase da negação. Sobre o porquê da evolução da imunidade, a gente poderia viver na época em que uma roda era... né? Mas não. Deus me livre. Vocês iam conseguir viver sem celular? Não ia, né, Yasmin? Você ia preferir morrer. Não. Vocês iam conseguir viver sem energia elétrica? Também não iriam. Ah, sem higiene. Mas, Melissa, higiene dá para ter, viu? Os índios são muito higiênicos.